foi maneiraço? Tem. Tem umas lembranças assim. E nunca é pelo critério da repercussão. Pode ser uma coisa... É pelo critério pessoal, assim. Eu lembro que o Flamengo tinha um jogador jovem, na época, um camisa 10 canhoto, que era um possível sucessor do Zico, chamado Gilmar Popoca. Ele da geração do Bebeto, do Romário. Um meia canhoto, muito habilidoso e que tinha como principal qualidade bater falta. Batia falta padrão Marcelinho Carioca, Juninho Pernambucano, esse padrão aí. Uma coisa que nem tem mais no futebol direito. Hoje em dia, quem são o único batedor de falta incrível do futebol mundial, acho que é o Messi. Assim, o resto... E aí, ele foi me dar uma entrevista sobre ele. Meio pra... Eu trabalhava no Dia nessa época ainda. Ele foi me dar uma entrevista, aí a gente marcou lá na Gávea, acabou o treino, ele falou, vamos conversar agora? Vamos. E eu lembro da cena assim, ele botou 2 camisas, tinha a barreira de metálica, né, aquela barreira móvel, né, ele botou 2 camisas, uma em cada ângulo do gol, e ele passou a entrevista inteira batendo falta, ele conversava comigo batendo falta, e ele não errava a camisa, de um lado e de outro, é uma coisa absolutamente impressionante, assim, sabe, ele bateu, sei lá, durante a minha, não sei, vou chutar, 80 faltas. Acertou 78, entendeu? Assim, um aproveitamento inacreditável, parecia mágica, sabe? Esse jogador nem aconteceu nada demais com ele. Ele chegou a jogar no Flamengo, jogou no Botafogo também, jogou em alguns clubes. Hoje ele é técnico de divisão de base. Eu achei que você falou que ele não acertou nenhuma. Não acertou, assim, muito impressionante, assim. E até pra não dizer que eu só conto história de mocinho, eu não botei essa informação na matéria. Não botei. Na hora eu não achei aquilo que tinha a ver contar isso, entendeu? Eu fui muito mais na entrevista que ele deu, nas coisas que ele falou, que é um erro óbvio, né? A história mais legal era a história das faltas e eu não usei. Porque jornalismo também não é uma ciência exata, nem as ciências exatas são ciências exatas. O então, cara, assim... ele bateu lá, ele treinou a manhã toda pra bater 70 e poucas faltas pra você, pra ele falar assim, ele vai escrever na matéria que eu bato falta muito bem. Não rolou. Não era muito novo. Tal, comprou o jornal no dia seguinte achando que ia lá um aproveitamento, e que isso ainda mostra uma outra coisa, eu era muito jovem nesse momento. Jornalismo, quanto mais velho for o profissional, melhor jornalista ele será. É tipo vinho? Completamente. A experiência é fundamental. Eu hoje sou um jornalista muito melhor do que eu era 10 anos atrás e que eu era 20, assim sucessivamente. E a outra matéria que eu vou te citar, já que você pediu, é o 7-1. Porque é um momento absurdamente, é um momento muito surrealista. A gente foi pro estádio, para Mineirão, eu cobria pelo Globo a seleção brasileira. Aí era uma cobertura muito esportiva minha, nesse momento. Eu era um repórter assim, encarregado de fazer perfis dos jogadores e tal. Eu lembro que eu fiz um perfil enorme do Oscar, aquele que hoje joga na China. E aí a gente foi pro estádio pessimista. Foi todo mundo que nem boi pro matadouro. Porque a gente tava sem o Neymar, que tinha que se machucado no jogo da Colômbia, né? E a Alemanha vinha voando. Então falou assim, vamos perder com dignidade. Vai ser 3-1 Alemanha. Aí estamos lá no estádio, sentado, na tribuna de imprensa do Mineirão. Mineirão novinho, Mineirão... padrão FIFA. Cara, 5-0 com 28 minutos. Assim. E era gol de pelada, era gol de fim de pelada. Os caras entravam tocando assim, ó. Você vê que o Júlio César nem pula nas bolas, porque entra tocando assim, leva a bola dentro do gol. Um negócio assim, todo mundo um olhando pra cara do outro. Tem uma mega foto, nessa época, na Copa, se fazia, né? Uma foto que era uma máquina especial, pegava o estádio inteiro e você se achava na foto. Eu tinha até outro dia a foto da gente na tribuna de imprensa, as caras das pessoas. Sabe, sei lá, se descesse um disco voador no meio do campo, saíssem ETs de Hollywood, tipo ETs verdadeiros, não ia ser tão estranho quanto aquilo ali. Com 5-0 começaram a ocorrer ideias do tipo invadir o campo, melar o jogo, sei lá, um jogador brasileiro dar um soco em alguém, tem uma mega briga e o jogo não acabar. Enfim, aí no segundo tempo, todo mundo achando que a Alemanha ia fazer 12-0, mas a Alemanha tirou o pé, claramente. Eles hoje até assumem que eles combinaram de tirar o pé, né? Fazem mais 2 gols, no finalzinho o Oscar faz o gol do Brasil. É uma exibição de futebol monumental da Alemanha, um negócio incrível, casada com um apagão de um time brasileiro que já não era muito bom, mas que era um time que chegou na semifinal da Copa do Mundo, né? Então, era um time que tinha os seus méritos, então de um resultado que nunca vai acontecer de novo. Eu tive a noção ali que eu estava vendo uma coisa muito histórica, uma coisa que nunca ia acontecer outra vez, nunca vai acontecer de novo.
Nunca vai ter numa semifinal de Copa do Mundo um time dando de 7 no outro. Ainda mais sendo dono da casa. Ainda mais sendo um time do tamanho do Brasil. Você vê o Catar, que era um time que quase não era profissional na Copa que eles organizaram. Não tomou de 7 de ninguém. Entendeu? Então, assim, ou seja, uma coisa muito única. Catar ainda deu sorte, né? Que no sorteio caiu a Holanda no último jogo, a Holanda já classificada. Imagina se a Holanda no primeiro jogo, aí eu acho que mas talvez desse de 4, entendeu? Aí, assim, e eu tava escalado pra escrever a crônica do jogo. Ou seja, eu tinha que decidir em minutos o que eu ia escrever de um troço que é totalmente diferente de tudo que você se preparou. Então, assim, faz o que agora? Aí eu fiz uma crônica muito baseada na Copa de 50. Porque se eu pudesse escolher um fato do Brasil, sei lá, onde eu queria estar, assim, viajar no tempo, eu queria estar na final da Copa de 50. Eu acho que deve ter sido um momento muito impressionante. Por todos os relatos que a gente tem. E eu sou muito obcecado por esse jogo, porque eu acho que a nossa cultura de procurar culpado é assim, por exemplo, sei lá, o jogo que o Brasil foi eliminado na Copa de 18, a Copa da Rússia, para a Bélgica. O time da Bélgica era melhor que o time brasileiro. O time da Bélgica jogou melhor. O time da Bélgica, pelo menos a maior parte do tempo, o segundo tempo o Brasil melhora um pouco, mas eu ainda acho que o todo da Bélgica foi melhor. O time da Bélgica faz 2 gols, um gol contra do Fernandinho, um gol do De Bruyne, e controla o jogo ali pelos méritos deles. A gente fica procurando os nossos culpados, como se o parâmetro fosse os nossos erros, não os acertos alheios. Em 2022 a mesma coisa. É o Fred que avançou, é o Casimiro que não derrubou o Modric, é o Danilo que não voltou. Tem sempre o culpado. É o Tite que mudou errado o time, que tirou o Vinícius Júnior, que não botou o Daniel Alves, que não fez todas as substituições, né? Tem todas essas questões. A gente nunca olha que tinha um time do outro lado, que tinha um ótimo goleiro, que tinha uma defesa super sólida, que tinha o Modric, que é um jogadoraço, que o Brasil não tem nem nada nem parecido. A gente nunca olha o mérito. Por que é assim? Porque perdeu a Copa de 50. Então todas as gerações que vieram depois, até vocês jovens, por quê? Na Copa de 50 o que se disse? O culpado é o Barbosa, que tomou um gol que era defensável. E esse gol do Barbosa, esse gol do Gija, que o Barbosa... Aliás, me lembra de uma outra matéria inesquecível, eu vou contar aqui rapidamente. O gol do Gija, a imagem, só existe uma imagem dele, é uma imagem inconclusiva em relação à possível falha do Barbosa. Não dá pra ver. E ele passou a ser acusado a vida inteira, ele morreu acusado desse crime, de ter tomado aquele gol. E isso gerou um dos itens mais teimosos do racismo brasileiro, que é o preconceito contra goleiros negros. Até hoje, no futebol brasileiro, ninguém fala no microfone, né? Óbvio. Até porque hoje em dia é crime. Mas assim, até hoje no futebol é recorrente a coisa do goleiro negro. Não, melhor não ser goleiro, não ser negro. E depois disso, a seleção brasileira veio a ter um goleiro negro, foi o Jefferson, numa Copa do Mundo. O Dida, né? Não, teve o Dida antes. Mas o Dida, enfim, que seja, 2006. Foi o Dida, eu esqueci do Dida. Que era tão quietinho que eu esqueci dele, mas era um ótimo goleiro. Então, a seleção brasileira voltou a ter um goleiro negro, depois do Barbosa, foi o Dida, na Copa de 2006. Então, assim, 56 anos depois. Por quê? Porque o racismo não deixava. Então, assim, vários goleiros foram discriminados no futebol brasileiro por causa de uma culpa atribuída ao Barbosa que nem se sabe se ele teve de verdade. Acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.